Ops! Travou a musiquinha! Pera Line in. Olha, muito bem, caixinha. Thanks. Olha que eu boto de novo, hein, gente? Porque eu não sou obrigada a nada nessa vida. Muito menos a travar no Instagram. Olá! Boa noite! Virados desse Brasil! O que seria de mim sem essa quarta-feira, né, gente? Primeira live feminista do Vira Homem! Hoje eu vou chamar daqui a pouquinho a nossa querida convidada Liz Nasser, que vai trazer muito, vai agregar muito para a nossa live, para o nosso debate, para o nosso discurso, para a nossa vida. Liz vai agregar muito para vocês vão ver. E antes da gente mergulhar de cabeça no mundo do feminismo, roda a vinheta. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Gente, eu tô muito musical hoje. Tinha música pra entrar, música pra vinheta, tinha muita música. Seguinte, hoje o papo é sério. É muito sério, vamos falar de feminismo, vamos falar de coisa séria. Mas antes de falar disso, eu tenho duas coisas muito importantes pra fazer. Eu preciso agradecer muito a família Garcia, a Lari, a Islene, o Alexandre, que são os nossos apoiadores, patrocinadores, amigos, que sempre incentivam a arte, incentivam o amor, incentivam a cultura, incentivam a informação. Então eu preciso agradecer muito vocês. Vocês são os queridos, uma família que eu amo muito e eu faço parte dela, eu tenho certeza disso. Eu me sinto parte dela, eu e o Júnior. Muito obrigado, amo vocês. E contar pra vocês que a Lari, nossa produtora oficial do Vira Homem, está editando as nossas lives passadas com uma pitadinha de humor. Se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta. Aquelas coisas bem de blogueira, sabe? É isso. Agradeci vocês. Falei do canal. Agora é o seguinte. Eu quero apresentar a Liz. Porque a Liz é uma pessoa muito especial. A Liz é uma querida que eu conheci lá no Centro Cultural de Valinhos. E ela me ensinou muito nos nossos bate-papos ali no cantinho do café. A gente conversava muito. E... eu queria, antes de chamar a Liz, eu vou dedicar a nossa live. Só que antes de dedicar a live, eu queria contar pra vocês 3 fatos que aconteceram na minha vida que fizeram eu ter noção da importância do feminismo na minha vida. Da importância do feminismo na vida de todo mundo. E é o seguinte, o primeiro fato, pra quem estudou comigo na faculdade, pra quem lembra das épocas de faculdade, sempre tinham festas. E a minha sala estava organizando uma festa pra gente ganhar dinheiro, pra bancar os TCCs, né? Porque a arte e dança nunca é valorizada, então a gente tem que se virar pra conseguir o dinheiro. E na nossa festa, a gente tinha uma musiquinha pra divulgar a festa. E a gente cantava, tem cerveja e mulher. E na época, eu cantava, maravilhoso. Claro, com certeza já tinha, porque o movimento feminista é bem mais antigo que a gente. Mas eu não tinha contato, eu não conversava sobre, eu não refletia sobre. E, enquanto eu estava divulgando a festa, veio uma menina brigar comigo. E na época eu não entendi por que ela estava brigando comigo. Porque onde já se viu você divulgar uma festa falando que tem mulher... oferecendo as mulheres como objeto, isso é horrível, tal. E ela brigou muito comigo. E eu me senti no direito de fazer aquilo, porque eu precisava de dinheiro para fazer o meu TCC. E hoje eu entendo que o quanto ela estava correta, o quanto ela estava certa em brigar, porque onde já se viu alguém, um homem branco, hétero, cis, hétero não, gay, sair oferecendo mulher como cerveja. Mulher e cerveja, vem na nossa festa, vai ter mulher. Então, tipo, como se a mulher fosse um objeto. Onde já se viu? Né? Então, hoje, depois de muito pensar, muito refletir, muito conversar com amigas, eu entendo aquela menina e a raiva que ela teve na hora para brigar comigo.
Então, muito obrigado pelas meninas que conversaram comigo e me ensinaram. O segundo ponto foi a própria Liz que conversou comigo e me deu esse toque, que eu sempre chamava as meninas de racha. Ai, a racha, ai, aquela racha, ai, a fulana, aquela racha. E ela falou pra mim pra eu não me referir às meninas como racha, como pela sua vagina, pelo seu órgão sexual, por um apelido que colocaram no órgão sexual feminino. E eu também nunca tinha parado para refletir sobre aquilo e eu achei muito importante mesmo. E é muito importante. E outro detalhe é só porque você é gay, vou falar para meus amigos gays, a gente acha que pode apertar a amiga, tocar na amiga, apertar a bunda da amiga, peito da amiga. Então, tipo, não também. Isso é tão invasivo quanto qualquer outra pessoa fazendo. Não é porque a gente é gay que a gente tem esse direito. E isso também aprendi com Liz, nossa convidada da noite. E o último ponto é um ponto que eu refleti muito quando eu ouvi, que é de uma amiga, a Maíra, e ela conversou comigo numa noite. E ela falou pra mim: Murilo, amanhã eu vou acordar e eu tenho que olhar na frente do espelho e no meu guarda-roupa e pensar com que roupa eu vou sair da minha casa. Por quê? Porque eu tenho que pensar onde eu vou passar. Se eu vou passar na frente de alguma obra, de alguma construção, se vai ter pedreiro, se vai ter homens. Se eu tenho alguma reunião e eu vou com alguma roupa colada ou decotada, se os homens vão ficar olhando pro meu decote, se os homens têm direito de mexer comigo por conta da minha roupa. Então, assim, coisa que homem nunca faz. A gente pega a primeira roupa que vê, põe e boa. Entende? Então, assim, para abrir a live de hoje, eu pensei nesses pontos que foram importantíssimos na minha vida, que mudaram muita coisa, que mudaram minha maneira de pensar, minha maneira de agir, minha maneira de falar. E eu acho eles importantíssimos como reflexão, porque são coisas que os homens não passam. Tipo, são coisas que ninguém faz com a gente. Então, às vezes a gente faz com as mulheres. E por que a gente vai fazer com as mulheres? Né? Por que permitir que isso ainda aconteça? Então, a live de hoje eu dedico para vocês, mulheres, minhas amigas, mulheres que eu não conheço, que mudam o mundo, que enfrentam o mundo de preconceito, de opressão, de machismo. A live de hoje é para todas as mulheres, para todas vocês que tanto ensinam, mesmo sem precisar, a gente a ser seres humanos melhores. Muito obrigado, um beijo. E agora sim eu vou apresentar a nossa convidada da noite, Liz Nasser. Liz Nasser é atriz, contadora de histórias e arte educadora. Ela é formada em arte da cena e mestra em arte da cena. Ela é formada em arte da cena na UFOP e mestra na Unicamp. Amante dos estudos do feminismo, cultura da infância, corpo e mitologia. Ela pula de galho em galho nessa grande árvore do conhecimento ligados à humanidade. Ama chocolate, ama cachoeira, ama estampas de bolinha e ama estar com os amigos. Falar um tantão contando histórias e jogando papos ao vento. Com vocês, meus amigos, dessa noite, a nossa convidada de honra, Liz Nasser. Oi, Olá! boa noite. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com o Murilo, esse amigo lindo, querido. Estou muito feliz. Eu que agradeço. Liz, seguinte, vamos direto e reto. A primeira pergunta do Vira Homem, que é sempre a mesma. Primeiro, eu queria dizer que você é uma mulher maravilhosa, que me ensinou muito. Ai, você que é maravilhoso! E vamos embora pro Vira Homem. Eu sei que Vambora. você, como feminista, educadora, amiga, namorada, convive com homens e com certeza já deve ter ouvido aquela famosa expressão vira homem. A primeira pergunta é: qual a sua memória mais forte com essa expressão, ou a mais antiga? O que você tem para nos dizer sobre virar homem? Então, eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, né? Você já tinha me contado, porque é o nome também do projeto, da página e tudo mais. Então, eu pensei sobre isso.
E a verdade é que eu já escutei essa expressão muitas vezes, mas eu não me lembro de ter ouvido para mim. Sempre escutei ela sendo dita para uma outra pessoa. Então eu não tenho nenhuma memória muito impactante. Eu perguntei para o meu namorado se ele já tinha escutado isso de virar homem. Ele falou, claro, milhões de vezes, né? Eu falei, mas em quais situações? Ele falou, nem sei te falar, são muitas, né? E eu fiquei surpresa porque eu não imaginava que era tão frequente assim. E isso me fez pensar de que eu sempre fui lembrada de que eu sou mulher, né? Desde criança eu sei muito claramente que eu era uma menina, que eu ia me tornar uma mulher, por várias vezes em que eu fui lembrada disso, né? E eu acho que essa expressão vira homem, ela também tem a ver com isso, né? É de lembrar os homens que eles têm que permanecer sempre homens, né? Sempre dentro de um padrão de masculino que seja esperado, né? Então, qualquer atitude que alguém sinta que não está cumprindo com isso, vira homem, né? Volta lá para sua caixinha. Exatamente. Hum. É bem isso, a gente tem que a gente é o tempo todo lembrado do que a gente é, né? Ou é homem, ou é mulher, ou é se comporta, ou é fecha as pernas, ou é vira homem, né? E isso, essas são expressões que o vira homem, um dos objetivos dele é erradicar essas expressões. Uhum. Agora, se vamos conseguir, a gente está plantando a sementinha. Espero que colhamos bons frutos disso, né? Sim, também espero. E a gente fala besteira o tempo todo, né? Então a gente também vai ter que se rever milhões de vezes. Enfim. Gente, vou contar pra vocês um segredo. Eu tenho uma cola aqui, então quando eu estiver olhando assim, ó, que eu tô olhando pra minha cola, tá? Maravilhosa. Então, são desconstruções diárias, né, amiga? Tipo, eu falo que é uma corrida que não tem linha de chegada, né? Sim. A gente vai se desconstruindo. Ô, gente, mas eu quero contar pra vocês o porquê que eu chamei a Lisa aqui. Porque eu tô lendo um livro, eu tô muito empolgado com esse livro. Eu vou fazer propaganda. Chama Cama na Varanda. Me patrocina, Regina Navarro Lins. Então, e esse livro, ele é muito empolgante, por quê? Porque ele traz todo um panorama histórico, todo um contexto do porquê a sociedade está assim hoje. Tipo, desde de crenças em quem acreditava e essas crenças foram se modificando e foram ficando cada vez mais masculinas para a gente pensar como a gente pensa hoje, né? Acreditar e achar que o que a gente acredita é verídico, é uma verdade insubstituível. E aí no livro a gente fala sobre Lilith, sobre a deusa da fertilidade, sobre Eva. E eu lembrei que o mestrado da Liz, um dos mitos que a Liz estudou no mestrado para fazer o processo criativo dela foi o da Lilith. E eu já sabia que a Liz era feminista, então eu pensei, ela me ensinou muitas coisas. Então eu pensei, por que não chamar a Liz para a gente falar sobre todo esse contexto histórico feminista, o qual a gente precisa conhecer, né? O qual a gente precisa ter acesso para a gente ter consciência do que a gente foi e do que a gente é, né? Eu também tenho uma cola aqui, Liz. E, pegando o gancho da parte do livro, eu já quero te falar, para a gente já ir para a nossa segunda pergunta, que é: a frase do título da nossa live, que eu achei muito interessante, tá no livro, Eva foi falsamente incriminada. E ela é uma frase estampada nos cartazes das manifestações feministas dos anos 60. E você mesma me disse que a gente não pode ficar olhando para esse assunto com um olhar muito cor-de-rosa, né? Com um olhar muito fofo. Então, eu queria que você trouxesse para a gente essa visão feminista, essa visão não fofa, não cor-de-rosa desse assunto que a gente está abordando agora, que é muito importante. Legal. Então, quando a gente vai falar de feminismo, vai falar da Eva e tudo mais, a gente está
tá dentro de um grande guarda-chuva que é dos movimentos identitários, né? Então, vai estar aí dentro desse guarda-chuva o movimento LGBTQIA+, o movimento negro, o movimento indígena. E aí, quando a gente está falando disso, a gente está mexendo em estruturas que estão muito consolidadas, né? Em coisas que estão muito já fixas ali para gente. E isso vai gerar lugares de desconforto. Aí a gente pensa, não para mim, porque eu sou isso, porque eu sou bi, porque eu sou não sei o quê. Mas vai, independente de qualquer coisa, em algum lugar vai tocar, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar o feminismo, primeiro que eu não tinha essa consciência de que não era o feminismo, e sim os feminismos, né? Então, que tinham muitas correntes feministas. E depois, que eu, como falei anteriormente, eu sempre soube que eu era mulher, né? Mas eu não sabia, quer dizer, eu sabia, mas eu não era lembrada o tempo todo de que eu sou uma mulher branca e cis, né? Por que eu não sou lembrada o tempo todo disso? Porque isso é o normatizado, né? Aquilo que está dentro da norma, né? Ser branco é o normal, né? Então ninguém fica te lembrando que você é branco, que você é cis ou que você é homem, né? Então, quando eu me coloquei nesse lugar e percebi que eu não estava apenas no lugar de mulher, de feminista, portanto, de oprimida, mas eu estava também fazendo parte de um grupo de opressores. Isso foi bem incômodo e eu tive que me rever em várias situações, né? Que nem estava falando no começo, de não chamar amiga de racha, Então, você vai... Para todo mundo vai ter algum lugarzinho aí que não vai ser tão cor-de-rosa. Então, acho que é isso, assim, vai ser incômodo por isso, porque a gente está desconstruindo, né? Sim. E é importante a gente falar que tanto eu quanto a Liz, a gente não traz verdades absolutas, né? A gente tá trazendo teorias as quais a gente concorda, mas que existem inúmeras outras teorias, inúmeros outros pontos de vista que podem chocar ou debater conosco. Então, não são verdades absolutas, são opiniões que nós queremos abordar e trazer para vocês. Exatamente. Falou tudo. E vamos continuar nosso rolê, então, pelo mundo das teorias feministas, né? Podemos dizer assim. Vamos que vamos. Gente, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu descobri através do livro, vou falar desse livro o tempo inteiro, é a questão da deusa da fertilidade, dos primórdios da sociedade, de sociedades antigas, onde eles tinham a natureza, onde eles evidenciavam a natureza, né? Eles enalteciam a deusa mãe, e essa deusa tinha inúmeros nomes e vários dons, né? A mulher tinha vários nomes, vários dons. Freia, Ísis, Nukua, Kali, Deméter, Perséfone, Pachamama, Oxum, Oiá. A mulher foi uma imagem central nas sociedades. E na nossa sociedade atual, essa informação, ela praticamente não existe, né? A gente quase não fala sobre isso. Quais os principais prejuízos, Liz, que a gente tem por não saber essa informação de que a mulher já foi uma personagem principal por milênios lá no passado? Legal. Então, eu acho que o que a gente mais acaba acontecendo quando a gente não conhece esse passado mitológico, né, das mulheres, das deusas e tudo, é que a gente acaba achando normal e natural que as coisas sejam como elas são e que elas não podem ser diferentes, que elas não podem ser de outro modo, né? Quando a gente começa a perceber que existiram outros imaginários, outras imagens, né? De um jeito que a mulher era colocada de outra forma na sociedade, a gente começa a entender que as coisas não são assim à toa, que elas têm um motivo para ser como elas são, né? Que não existe nada fixo. Então, acho que isso é uma coisa que a gente ganha muito ao saber da existência de tantas deusas, né? Quando a gente olha para essas mitologias e para essas crenças, né?
elas refletem, as mitologias refletem crenças, né, muito profundas, valores muito verdadeiros para as sociedades daquela época. E aí a gente percebe como tudo era diferente, né? Todos os valores, o papel da mulher, o papel do homem, a relação da humanidade com o planeta Terra, com a espiritualidade era outra. Então a gente ganha tudo isso ao conhecer essas mitologias. E nossa, faz muito sentido, porque as coisas vão se encaixando, né? Pelo menos no livro, o contexto histórico vai te trazendo um, uma visão totalmente diferente. Assim, você fala, nossa, era assim. Aí foi acontecendo isso, então tinha a deusa da fertilidade. Uhum. Ela foi vista por muito tempo, a sociedade vivia em conjunto, não tinha homem sobre a mulher, eles viviam juntos, em harmonia. E aí, de repente, a deusa foi sendo substituída por deuses masculinos. E aí E não tem como a gente não comparar, né, Murilo, com o que a gente vive agora, né? Então a gente começa a perceber que essas imagens que a gente tem no fundo da nossa cabeça, no nosso inconsciente, né? Essas imagens da mídia, essas imagens da religião, do cristianismo, elas influenciam sim a forma como a gente vê o mundo e como a gente vive, né? Quando a gente vê que existem outras possibilidades de imagens e outras possibilidades de imaginário, de crença, a gente vê que a gente pode viver de uma forma diferente, né? Diferente, harmoniosa. Você começa a pensar como seria a sociedade se fosse assim ainda, entende? Se não tivesse preconceito, se não tivesse machismo, se não tivesse homofobia. Porque essas sociedades antigas, muitas delas, elas não tinham essa visão, não tinham esse preconceito. Então era harmonia. E assim viveu-se por muito tempo. E aí você pensa, nossa, por que não continuou? Sim. Quero te falar que agora a gente vai entrar numa parte que eu adoro, no livro que eu adorei, que foi saber da Lilith. Eu tinha a Lilith, só uma referência que eu tinha era de série de vampiro. Onde ela aparece como a primeira mulher da humanidade. Né? A primeira mulher. Mas eu não sabia que a Lilith tinha batido de frente com Adão. A Lilith, ela não quis ser submissa a Adão. E a Lilith saiu do jardim, foi embora. E ela foi endemonizada, né? Ela teve vários demônios e foi colocada assim, essa imagem dela apareceu. Então eu queria te perguntar como a transformação do mito da Lilith e Eva nos ajuda a entender a sociedade de hoje. E eu quero polêmicas, porque eu gosto de polêmicas, então vamos falar de polêmica. Tá, então vou botar um pouquinho essa história da Lilith para a gente perceber essa transformação melhor do mito primeiro, e depois eu vou associar isso com o que a gente vive hoje e quais transformações sociais a transformação desse mito reflete, tá bom? Então, assim, o primeiro surgimento da Lilith, ele é lá na Suméria, 4.000 anos antes de Cristo. Então, a Suméria hoje seria o sul do Iraque. Nessa região, e nessa época, 4.000 anos antes de Cristo, a Lilith compunha um panteão de deusas de uma religião politeísta, onde tinha vários deuses e deusas, né? E ela era a parte sombria da deusa Inanna. Então, ela representava o mistério, a noite, a escuridão, a caverna, né? Ela pertencia a todo um regime noturno de imaginário, que traz a sensação da unidade, tudo isso. Como um contraponto à deusa da Inanna. Só que dentro dessa cultura, apesar dela já trazer esses aspectos sombrios da noite, do mistério, né? Dentro dessa cultura existia uma compreensão de que tudo faz parte de uma mesma coisa. Então não existe a luz sem a escuridão e não existe a Inanna se não houver a Lilith, né? Então não é como se a Lilith estivesse contra a Inanna, né? Como se ela fosse o vilão da história. Não, ela não era o vilão. Ela era só essa característica. E ela também era como uma deusa, uma sacerdotisa reverenciada.
porque ela representava também o poder da fertilidade, da terra, né? E, enfim, ela estava dentro desse contexto. Aí, o que acontece? Depois disso, os hebreus, que depois vão virar os judeus, eles pegaram esse mito da Lilith e no Velho Testamento eles colocaram uma outra versão. Então, eles contaram uma outra história que tinha essa personagem. Essa outra história é a história que a maioria das pessoas conhece do mito de Lilith, que é Deus criou Adão, o primeiro homem, e Lilith, a primeira mulher, a partir da poeira. Os dois, a partir da poeira. E aí... Isso está na Bíblia. Volte para nós, Liz! Enquanto isso, no lustre do castelo. Liz! Oi? Voltou. Oi! Eu Tá, tentei. então vamos voltar. Tava lá, Lilith se recusou a se deitar abaixo de Adão durante o ato sexual e, portanto, foi expulsa do paraíso. Né? Então, quando ela é expulsa do paraíso, ela é atraída para as charnecas desérticas do Mar Vermelho e vira uma demônia. E aí ela começa a se procriar e procriar vários demoninhos. Então, assim, já começa aqui. Tudo bem, ela foi criada a partir da poeira igual a Adão, assim, são iguais. Mas ela não obedeceu ele e não obedeceu a Deus, porque Deus falou, volta para o paraíso e obedece o seu marido. E ela falou, não, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui. Então, já aparece essa figura do feminino que começa a ser endemonizada. Então, lá na Suméria, ela era uma deusa, né, uma aqui, reverenciada. Foi questionar a Bíblia, a conexão travou. Seus hereges. A gente falou que ia ser incômodo. A gente avisou. Aí, ela começa já a ser endemonizada, né? Por quê? Porque é uma estratégia, né? Assim, ela era muito poderosa, ela era muito reverenciada. Então, para você transformar isso, né? Para você mudar essa mentalidade, você precisa ter uma história muito forte, né? Que coloque a mulher nesse lugar. Então, essa foi a primeira transformação do mito. Depois, na Bíblia, como a maioria de nós conhece, novamente teve uma transformação, que o nome dela sumiu, então ela foi invisibilizada, como se ela nunca tivesse existido na nossa cultura, mas na verdade ela é a serpente, ela sempre foi associada, desde lá da Suméria, à imagem da serpente, só que naquela época a serpente era uma figura de transformação, de poder, uma coisa positiva, né? E aí a própria figura da serpente vai se tornando uma coisa traiçoeira, perigosa, né? Tudo isso que a gente vai começando a associar à figura do feminino. E a mulher mesmo passa a ser a Eva. A Eva não é feita da poeira, como a Lilith, a Eva é feita da costela do Adão. E ela é expulsa do paraíso também por causa do pecado original, que não fica muito claro, né? O fruto proibido do conhecimento, na verdade, que é o pecado original, né? Ela comeu o fruto proibido do conhecimento e ela é expulsa do paraíso. Então ela passa a ser culpada e ela não é revoltada como a Lilith, né? Então ela não é da poeira e ela é da costela. Então ela nasceu para servir ao homem e ainda por cima levou a culpa de tudo. Então é mais ou menos isso que rola com o mito da Eva. E por que isso reflete, né, a nossa, o que aconteceu durante a nossa história, né? Essa transformação do mito, também aconteceram várias outras transformações que foram acompanhando isso. Isso está ligado diretamente com o domínio da terra e com o domínio da natureza. Então, enquanto esse mito está se transformando, o que está acontecendo historicamente? Existe uma crise do feudalismo com a peste negra, que foi o quê? Uma pandemia, que matou muitas pessoas, que gerou fome, que gerou uma falta de trabalhadores, né, de proletariado,
de mão de obra. Então rola essa peste negra, e aí o feudalismo entra em crise. Então, para os senhores feudais poderem reverter esse quadro, eles precisam o quê? Que tenha mais pessoas. Por quê? Os camponeses começam a se recusar a serem explorados por eles. Então, começa a rolar uma série de estratégias para conseguir se reverter essa situação de desequilíbrio de poder ali, né? E quais são as medidas que são tomadas, né? Dentro do próprio contexto europeu, é tomada a medida da propriedade privada. Então, além daquela terra ser deles, os camponeses não podem mais plantar e viver daquela terra. Eles vão viver agora do salário. Então, a terra é o que vale é o salário e não a terra, né? E as mulheres não vão receber salário. Quem vai receber salário são só os homens. E, ao mesmo tempo, a Inquisição, né? A Inquisição, que foi a caça às bruxas. Tudo isso que eu tô falando, gente, essa parte mais política. Eu li de um livro que chama Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, da Silvia Federici. Certo, voltando. Ao mesmo tempo que tá essa crise do feudalismo, né? Tá rolando o surgimento da propriedade privada, da burguesia, e tá rolando a Inquisição. A Inquisição ela é feita pela Igreja Católica, como a maioria de nós já sabe, mas também com o apoio do Estado e com o apoio da Igreja Protestante. E aí, durante a Inquisição, desde sempre, né? Durante a Inquisição, vão ser assassinadas milhares de mulheres, queimadas na fogueira. E o objetivo dessa queima dessas mulheres é eliminar essa cultura da terra. Por quê? Porque as mulheres, como a gente estava vendo lá no mito, elas detinham essa reverência, então elas eram reverenciadas, né, como um símbolo de que a terra não é de ninguém, que a gente faz parte da terra, né? Elas eram detentoras do conhecimento da cura, das ervas, né, do parto. Elas tinham esse grande poder, elas eram consultadas, né? E tudo isso fazia parte de uma cultura onde ver a terra como uma propriedade a ser dominada não condizia. Então, para conseguir realmente dominar essa galera e fazer essa galera obedecer, tinha que ser mudada essa cultura. Então, as mulheres passam a se tornar o quê? Bruxas, demônios, serpentes maliciosas, que têm que ser expulsas, que foram erradas, que se recusaram a obedecer, que não estão fazendo a coisa certa e que estão associadas a tudo que é de ruim e demoníaco, né? Ao mesmo tempo que está rolando a Inquisição das bruxas, e essa caça às bruxas, né? Que também tem uma tentativa de controle da natalidade em cima disso, né? Então, de fazer as mulheres não só não terem liberdade nenhuma, como servirem para a procriação, né? Elas só podem servir para a procriação. Então, antes a Lilith sagrada, a deusa sacerdotisa, ela tinha a palavra, por exemplo, de a prostituta era associada a uma coisa sagrada, porque o ato sexual ele era um ritual a Deus e a deusa, né? Um ritual à natureza, à fertilidade. Mas depois não. Depois a prostituta, ela é a promíscua, né? Ela é a objeto. E a mesma coisa em relação aos homossexuais, né? Porque essa relação sexual por prazer, ela passa a ser incriminada, né? Porque o sexo tem que ser só para procriar. Por que o sexo tem que ser só para procriar, gente? Porque lembra que eu falei que teve a peste negra e que não tinha gente para ser mão de obra e que precisava ter mais mão de obra, né? Então, é todo um projeto de dominação.
Bom, ao mesmo tempo que está rolando isso na Europa, ao mesmo tempo, historicamente, está rolando também a colonização. Porque o que eles viram foi que não ia dar para manter essa riqueza e esse poder só com a Europa, que eles iam ter que expandir para outros lugares, né? Então começa a colonização. E a colonização é regida pela mesma lógica de endemonização. Então, os povos indígenas, os povos negros, eles são o demônio, os canibais, os primitivos, né? Aqueles que vão trazer o pecado. E isso não é uma coisa assim, muitas pessoas realmente acreditavam nisso, né? Também era um jeito de justificar para si mesmo toda essa violência que era necessária para dominar a terra, né? Ou pelo menos para que era a intenção, né? O domínio da terra. E é desse processo que vai surgindo o capitalismo, né? Então, no meio disso também tem a ciência, que também segue essa mesma lógica de romper com a natureza e de dominar a natureza. E o mito da Lilith, quando ele vai se transformando, ele reflete tudo isso que eu tô falando, né? Se a gente voltar lá e for lembrando. É o que eu queria te falar, inclusive, fazer um gancho aqui do tipo. É o seguinte, quando a deusa ela deixa de existir, ela perde o seu domínio, né? Ela é substituída por deuses homens. A igreja entra muito forte nessa hora. Para a construção desse patriarcado, a gente tem um apoio muito forte da igreja e da ciência, né? Então, assim, a igreja, vamos falar na época, a igreja cristã, ela já mata 2 coelhos numa cajadada só. Quando ela fala de Eva, Liz. Enquanto isso, o lustre do castelo voltou. Quando ela fala da Eva, quando ela já tira a Eva do poder, ela já mata 2 coelhos numa cajadada só. Primeiro ela transforma a mulher numa coisa horrorosa. A mulher é culpada de ser do mundo estar do jeito que está, de ter sido expulsa do paraíso. A mulher é culpada, a mulher é endemonizada, a mulher fica horrível a imagem dela. E a deusa vai perdendo cada vez mais força, né? E a igreja faz questão de enfatizar isso, tanto através do tempo e na Inquisição também, né? Quando as mulheres morriam na fogueira por ter manchas no corpo, pintas, manchas, e por ter ataques epiléticos. Eles acusavam as mulheres de transar com os animais. Qualquer coisa era motivo, não tinha motivo, né? E uma coisa que eu fiquei passado é que, assim, as mulheres bonitas, ditas bonitas na época, morriam, porque você não podia ser bonita, você não podia ser sensual, que você atraía os padres para sua cama, para sua rede. Então, a culpa do padre lá na sua casa transar com você era da mulher. Tudo era culpa da mulher, né? Sim. Então, essa construção... Tem um povo aqui falando das bruxas, das figuras da bruxa, né? E aí a bruxa ela também é isso que você falou de uma cajadada só, igual da Eva, né? Porque a bruxa ela é o combo da mulher velha, né? Então aquela mulher que contém muita sabedoria, que é uma sabedoria que eles queriam matar, né? Da mulher que não procria mais, então ela não serve para mais nada dentro dessa lógica, né? E da mulher que é curandeira, né? Que sabe, por exemplo, como fazer um aborto, né? Então, tudo isso, né? Essa criminalização, porque nessa época o que acontece? O aborto é criminalizado e o estupro é descriminalizado, né? Então, são duas coisas, tipo, que acontecem pelo mesmo motivo, né? E você estava falando... nessa transição do mito também a gente vê que primeiro a Lilith é o mal, né, o demônio e tudo mais, e depois ela chega num lugar de domínio, né, de dominada, daquela que é calada, que obedece, né, então é essa transição, né, primeiro ela tem que ser o demônio para depois ela falar, não, fica aí quietinha. E aí a gente chega num ponto muito delicado, que é o ponto de Maria, mãe de Jesus, que é a figura feminina que a gente tem mais forte, né?
no catolicismo. E como ela é muito mais reverenciada do que a Eva pra gente, né? Ela é uma santa, e a gente tem um envolvimento afetivo com ela, é até mais difícil da gente falar sobre isso. Mas também é importante a gente perceber que a figura dela é uma figura que não tem uma vivência sexual, né? E a sexualidade a gente sabe que está relacionada a poder, está relacionada a prazer, a vitalidade, né? Então ela não tem isso, ela não pode viver esse prazer, né? Ela tem que ser virgem. E só é mãe. O papel dela é só a mãe, né? Enquanto que a grande mãe lá da Suméria, antes do cristianismo, né? Ela está relacionada com o poder da vida e do todo. Essa mãe agora ela está relacionada apenas com ser mãe de Jesus, né? Dar trajetória para essa figura masculina. E aí, nessa transição, a gente vê o quê? Uma religião politeísta, que tem vários deuses e várias deusas, para uma religião monoteísta, que tem um Deus só e esse Deus é um homem. Na maioria das vezes, no nosso imaginário, esse homem é branco também, né? Então, isso também demonstra o que está acontecendo politicamente no mundo, que o norte, né, a Europa, principalmente, mas depois até outros, né, Estados Unidos e tudo, dominando essas outras culturas, né, sendo o único, sendo aquele que manda, né? Minha mãe, cuidado, Liz, você vai ser excomungada. Mãe, pôs no mundo, agora aguenta. E tem um ponto nisso tudo que é muito importante, que é o seguinte, da gente pensar que a deusa, lá na Suméria antigamente, era a deusa da vida, era para a vida, então a mulher dava vida e depois disso ainda voltava a vida para ela, que era a terra. Então você nasce da terra e volta para a terra. Então era uma deusa que te dava tudo, dava alimento, dava tudo. E quando a gente muda para esse cristianismo, é um Deus homem, é um pai punitivo, né? Então você sai de uma crença de uma deusa mãe que te dá tudo para um pai onde você tem que obedecer, senão você vai ser punido. E isso reflete muito no social, né? No como a sociedade vai se comportar. Quando a gente traz o rei era a imagem de Deus na terra e, consequentemente, o homem era a imagem de Deus dentro de casa. Então, essa estrutura familiar, ou você obedece ou você apanha. E a mulher fica nesse ponto de submissa, de obedecer, né? É toda uma referência estrutural social. E como que esse processo aí de domínio, de colonização, né? Ele continua acontecendo. Então, hoje a gente não está sendo mais colonizado, mas a gente ainda vive a colonialidade, né? O que é essa colonialidade? É esse poder hegemônico que ainda é masculino, que ainda é eurocêntrico, né? Então, que exclui raça e gênero e sexualidade que não está dentro desse padrão, em detrimento da política e da economia, né, gente? Economia, né, gente? Não podemos esquecer da economia e do capital, do mercado mundial. Então, a gente continua vivendo a colonialidade como? Porque a gente continua exportando matéria-prima, né, com a preço de nada. A gente tem uma dívida imensa com o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, acho que é isso, não sei. A gente tem uma dívida com eles, gente. Quer dizer, eles estão explorando a gente desde 1500 e a gente ainda está devendo para eles, né? Então, isso continua se perpetuando até hoje. E aí, assim, a gente pode falar de várias coisas que acontecem hoje onde isso continua se perpetuando, né? Então, como as mulheres ainda recebem menos, como as mulheres ainda fazem jornada dupla de trabalho, né? Uma coisa que acontece também nessa época, nessa transição, né? Porque para as deusas, né? As mulheres tinham lá, elas viviam para a subsistência da comunidade. Então, todo mundo trabalhava na agricultura,
agricultura, todo mundo cuidava das crianças, né? Os homens tinham o papel deles, mulheres também, mas era em prol da comunidade, né? E aí, quando tem essa transição, que elas são queimadas e que vem a religião monoteísta, a mulher, lá nesse contexto Europa, né? A mulher passa a ser escravizada também, segundo a Federici, porque o trabalho dela não é assalariado, né? E para o capitalismo correr, para o mercado correr, para tudo acontecer, o trabalho dela é necessário, né? É necessário que esteja alguém cuidando da casa, cozinhando, cuidando das pessoas que são doentes, das pessoas que são idosas, das pessoas que são deficientes, né? Alguém tem que fazer tudo isso. E a mulher faz tudo isso sem receber, né? Sem ter a liberdade. E isso continua hoje se perpetuando. Depois que vem a Revolução Industrial, que a mulher entra para o mercado de trabalho, ela só acumula, né? Só vira uma função a mais. E a mesma coisa acontece, continua se perpetuando em relação à raça, né? Porque a gente vê que as mulheres negras, né? A gente vê não, é um dado do IBGE, que as mulheres negras são a maior parte das empregadas domésticas até hoje, que os homens negros são a maior parte da população carcerária até hoje, né? Que as comunidades indígenas, apesar de terem resistido e estarem resistindo até hoje bravamente a todo esse domínio e esse assassinato, elas praticamente, né, eram, na época da colonização, tinham mais de 1000 povos, né? E agora 300 povos, uma coisa assim. E agora a gente conta nos dedos a quantidade de índio que tem, quase. Exatamente, né? São muitos povos indígenas ainda, mas comparado com aquela época, e continuam sendo dizimados, né? Até hoje a gente está sabendo de notícias, de incêndios, né? Vai lá e queima todo mundo. Então a fogueira da Inquisição, ela ainda está acesa até agora, né? Tudo isso por conta do capitalismo, né? Que para existir precisa ter o pobre. Então é uma roda que só gira e massacra, né? Porque ela se autossustenta, né? Através desse sistema de pobreza. Sim. Que se mantém muito graças à mulher que ficou em casa, que trabalhou, que, igual você falou, que cuida dos mais velhos, que cuida dos deficientes, cuida das crianças, e não é remunerada. E o pior de tudo é que existe ainda a questão do bela recatada e do lar, né? Que para a mulher ser considerada uma mulher boa, ela tem que saber cozinhar, saber limpar, saber passar, saber cuidar do marido. Essa foi a função da mulher ensinada ao longo desses milênios aí, e que e esse é o ponto, gente, a gente pensa que essa é uma verdade absoluta e que não é imutável. E não. A gente precisa mudar essa realidade, mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de crença, né? E ajudar cada vez mais a mulher. Sim. E também a gente entender, né? Acho que uma coisa legal para a gente falar sobre esse assunto é que essas religiões diversas aí da deusa e dos povos indígenas e dos povos africanos, né? São imaginários e mitologias onde a gente é parte da terra, né? Onde a gente está integrado a essa natureza e a gente deve um grande respeito a ela, né? Ela é a nossa mãe. E para a gente poder desenvolver o capitalismo, a gente teve que quebrar com essa lógica e dizer que a terra é nossa, né? Que a terra tem que ser dominada. E para onde que essa atitude de domínio está levando a gente? Né? O que isso está acarretando para a nossa vida na humanidade? Pô, a gente está vivendo uma pandemia, né, gente? Então, assim, alguma coisa de errado, a gente, né, várias coisas de errado a gente está fazendo também, né? Porque a gente não vai, a Terra é muito mais forte que a gente, né? A gente não vai ficar. Eu lembro quando eu era criança que eu ouvia muitas pessoas falando assim: cuide do planeta, né? A gente não pode destruir o planeta, mas a gente não vai conseguir destruir o planeta. A gente vai ser eliminado do planeta se a gente não tomar cuidado, né? E ele está provando isso agora, né? A gente tem essa mania de pensar que a gente manda na Terra, sendo que a gente faz parte dela. E a gente, se continuar assim, é um aviso. O corona é um aviso de que eu vou eliminar vocês, dizimar vocês, se vocês não cuidarem melhor de onde vocês moram.
É bem Ô, Liz, provável. a gente está indo para os minutinhos finais e eu queria te fazer uma última pergunta, que é: por que que você acha, na sua opinião, e no tanto que você já viveu, estudou e leu sobre, que existe essa necessidade masculina de dominar, de estar dominando a mulher, a terra, os outros, tudo? Por que existe isso? Eu acho, Murilo, não tenho uma resposta para essa pergunta, na verdade, mas a impressão que eu tenho é que toda essa lógica ela faz com que a gente atue dessa forma, né? Então a gente está vivendo, a gente saiu de um regime de integração, né? Um regime noturno, de fazer parte, de feminino, né? Do mito da mãe fértil e do politeísmo para um regime diurno, da razão, da luz, da ciência, do domínio, do capital, né, desse grande Deus monoteísta, o mito do herói, né? Então a gente está todo mundo dentro dessa lógica. Então tem um pouco essa força coletiva social. E também existem outras duas possibilidades que podem ser únicas ou juntas, né? E aí isso foram coisas que eu li. Uma delas é o medo. Então, o medo da morte faz com que a gente queira dominar a vida e a morte. E para a gente dominar a vida e a morte, a gente tenta dominar a terra e a mulher, né? A mulher, por fazer a gestação, ela é associada à vida. Acho que a gente esqueceu de falar isso também, né? Nessas culturas da Lilith, quando a Lilith surge lá atrás, a mulher, pela sua fertilidade, pela sua habilidade com a agricultura, é associada à vida. E o homem, ele ainda não tem consciência de que ele faz parte do processo. São teorias, tá, gente? A gente não pode afirmar, mas existem teorias que dizem que o homem, ele não sabe que ele faz parte do processo de reprodução. Ele não sabe que ele coloca o sêmen na mulher e por isso ela gera. É como se ela gerasse pela força divina, né? Mas, quando ele descobre, isso também é um momento onde é um gatilho, né, de domínio. Tudo isso. E antes de descobrir, ele sente muito medo, porque a mulher está associada a esse grande poder que dá vida, mas que também tira a vida, que também tem a morte, né? A morte está nas mãos do feminino também. Então, o medo da morte pode gerar essa necessidade de domínio. E outra explicação, que eu infelizmente acho que faz mais sentido, é a ganância, né? É a ganância, é a sede de poder, né? E é esse instinto de sobrevivência, né? Que na verdade já não faz nenhum sentido, né? Enfim, de ser dominador, de dominar mesmo, de ter o poder, né? Só completar que quando a gente fala de abrir mão de privilégios, né? A gente está falando disso, né? Da gente perceber os lugares onde naturalmente, né? Socialmente, na verdade, não é naturalmente, socialmente a gente detém mais poder, né? E abrir mão desse poder, né? E não usufruir necessariamente desse poder. Enfim, a pergunta do Pedro. Aqui, mas gente, caso o capitalismo realmente esteja bom, final do declínio, o que está por vir? Qual a função das atuais religiões no desenvolvimento de um novo sistema econômico? Pois é, gatinho! Aí você falou tudo. Eu não estudei sobre isso, mas eu imagino que seja perpetuar essa lógica, né, Pedro? Assim, porque as religiões que estão agora no poder são a mesma, né? São as mesmas, né? A protestante, como eu falei lá no começo, a igreja protestante já estava junto com a igreja católica na Inquisição das Bruxas, né? Já apoiava. Então, é manutenção de poder, no meu ponto de vista, né? Esse que é a função delas. Nossa. Queria dizer que eu estou muito rico de informações através de você, porque você enriqueceu muito a nossa noite.
conteúdo do Vira Homem. E queria agradecer a galera que participou, porque a gente vai cair em breve. E dizer que é isso, gente. A gente precisa entender o nosso lugar, saber de onde a gente veio, dessa terra que a gente veio, dessa terra que a gente vai voltar, e que é para ela que a gente tem que levar os nossos cuidados e também olhar as maneiras como a gente está se comportando atualmente, né? Para a gente entrar nessa pandemia e sair dessa pandemia melhor do que a gente começou e mais reflexivo com atitudes antigas que podem mudar agora. Isso inclui muito as atitudes e a forma como a gente vê a mulher, como a gente trata a mulher, como a gente trabalha com a mulher, como a gente está envolvido com a mulher, né? E como a gente trabalha com o feminino e o masculino que estão dentro da gente também, né? Não só com as pessoas que estão fora, mas esse feminino dentro, né, de cada um, esse masculino dentro de cada um de nós. Liz, eu queria dizer para você falar alguma coisa que você ache muito válido e muito importante para a gente encerrar com esse sorriso delicioso e esse agradecimento maravilhoso. Olha, o que eu acho muito importante é parabenizar você por esse trabalho que você está fazendo, maravilhoso, né? De promover todas essas discussões, porque é isso que a gente está precisando, urgentemente, de refletir, de desconstruir. Então, quero te parabenizar e quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de ter falado um pouquinho sobre essa pesquisa, né, sobre a parte mais teórica dela. E, enfim, de estar com vocês, agradecer todo mundo que está aqui, todos os amigos, a família. E, enfim, amigos, família, todo mundo. Liz, queria dizer que eu aprendi muito com você ao longo da nossa amizade, ao longo da nossa vida. Eu também. E dizer que, assim, por mais que não seja... não é obrigação da mulher ensinar ninguém a ser um homem melhor, a ser uma bicha melhor, a ser um viado melhor, mas que ajuda bastante quando vocês nos mostram esse caminho, esse jeito de pensar, essa maneira melhor, né? Eu acho que é isso, gente. Temos 15 segundos. Vice-versa. Razanes! Obrigada, seu lindo. Valeu a todo mundo que estava aqui. Obrigado, galera. Vira, lobisomem, vira,